Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Olha, é que vocês têm uma semana abençoada mesmo, tá? Quando vocês acessarem esse vídeo, muito embora também não saiba qual horário que vocês vão acessar esse vídeo, né? A proposta já vai estar no Class, tá? Ela tá programada para segunda-feira, 7 horas da manhã. Liliane, por que você tá falando isso, gente? Porque eu tentei começar esse vídeo várias vezes, mas, né, estamos em época de eleição e eu não conseguia. Não sei como é que tá na cidade de vocês, gente, mas aqui é carreata, era tudo que você podia imaginar. Então o ruído externo tava muito alto, vamos pôr assim. Tudo bem, a gente tem ruído externo mesmo, né? Mas aí são os cachorros, como sempre, né? Os 3 culpados aqui e beleza. Então, eu tive que esperar um momento de paz, ou eu fazia isso à noite, noitão, né? Que vamos combinar, não ia dar certo. Ou eu faria isso no domingo de manhã. Então, eu estou gravando esse vídeo no domingo de manhã, porque não pode ter boca de urna, então eu tenho paz e nós ficamos com os cachorros mesmo, tá? Mas amanhã, 7 horas da manhã, né, a proposta já vai ser disparada para vocês, tá? Ok? E nós vamos conversar um pouco sobre o assunto dessa semana, tá? O assunto dessa semana é um assunto muito interessante, gente, que é o seguinte: habilidades e competências para as profissões do futuro. Esse é o tema da sua redação, habilidades e competências para as profissões do futuro. Eu sei que você fala, Lili, mas, gente, olha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O que a gente percebe, tá? A gente percebe que a sociedade muda. Isso é tão natural quanto a luz do dia, né? A sociedade muda. E com a constante mudança da sociedade, muitas profissões surgem e muitas profissões desaparecem, né? Acabam deixando de ter uma significância ou uma relevância dentro de um novo contexto social. Ah, como assim? Por exemplo, vocês já ouviram falar, né, em despertador humano? Se não, tudo bem. Por quê? Porque essa profissão não existe mais, tá? Mas houve uma época que ela existia sim, que era o seguinte, gente, as pessoas, era caro, né? Relógio era caro, as pessoas trabalhavam nas indústrias, tinham que acordar muito cedo. Então quer dizer que eu voltei num tempo muito lá pra trás mesmo, tá? E aí, as pessoas, elas tinham que acordar muito cedo e não tinham, nem todas tinham condições de ter um relógio, alguma coisa parecida com isso. Então essas pessoas contratavam um despertador humano. E o que esse despertador humano fazia? Era uma pessoa, né, que ela não batia na janela, porque normalmente era segundo andar, esse tipo de coisa. Mas ela jogava alguma coisa na janela, grãos, esse tipo de coisa, no horário estabelecido, para a pessoa poder acordar, né? Beleza, houve uma evolução, né, da sociedade e se tornaram mais comuns os despertadores. Então, quer dizer, a profissão já não tinha sentido mais. Ela deixou de existir. Do mesmo jeito que em tempos de reis, rainhas e príncipes, existia uma profissão chamada provador de comida. Era uma profissão, digamos assim, de alto risco. Mas muita gente até que achava interessante, né? Bom, mas enfim, o que as pessoas faziam? Elas experimentavam, né, todas as comidas que iam ser servidas ali, né, para comprovar que não tinham veneno, para não matar o rei, a rainha e assim vai. Tá, Liliane, mas ainda existe, né, provadores de comidas, sim, mas não com o mesmo intuito. Né? Não com o mesmo intuito, não com o mesmo objetivo, não da mesma forma, não tão recorrente. Então, por quê? Porque houve uma mudança na sociedade. Beleza, tá bom. Aí, tá? Outras profissões surgiram também. Claro que sim. Gente, sabemos que quando a gente fala de internet, como referência, a gente tem a
Guerra Fria, né? É uma referência que a gente tem. Eu não tô falando que, é isso. Não, tô falando que é uma referência. Beleza. Anterior a isso, imagina, né? A profissão, por exemplo, de programador, né? Designer gráfico. Então, quer dizer, surgiram novas profissões. Bom, e o que acontece? Acontece que a gente percebe que a sociedade está mais tecnológica, bem mais tecnológica. E muitas profissões, né, elas vão surgir. Elas vão surgir. Tem gente que fala, Liliane, mas qual profissão que vai surgir? Gente, é praticamente impossível a gente ter uma visão tão certa. Mas a gente pode, sim, né, estabelecer quais são essas habilidades e competências do profissional do futuro. Com base, digamos, na sociedade atual. O que o consumidor quer, né? É fato. O que a sociedade quer? Então, esses futuros profissionais, no caso vocês e toda a geração que vem depois, vão ter que ter habilidades, digamos assim, e competências que estão começando a serem desenvolvidas agora, mas que em tempos passados nem se cogitava tanto assim. Então, né, vamos começar, né, com a primeira. Uma das habilidades e competências que o profissional do futuro vai ter é a flexibilidade cognitiva. Tudo bem, vamos entender primeiro o que é a cognição. A cognição é a capacidade de aprendizado, é isso, ok? Então, por exemplo, vamos supor que eu te dou uma aula de concordância verbal, vamos pôr concordância verbal, tá? Você assimila aquilo ali é um conhecimento cognitivo, tá? Cognitivo, beleza. Ok, até aí tudo bem. Só que as profissões do futuro não vão exigir só a cognição. Durante muito tempo exigiu só a cognição, tá? Agora não. As profissões do futuro, elas terão que ter flexibilidade cognitiva. Liliane, o que isso quer dizer? Quer dizer uma habilidade, tudo bem? Em compreender os interesses pessoais, profissionais, sair da zona de conforto, porque a gente tem uma tendência a permanecer na zona de conforto, o próprio nome já é autoexplicativo, vamos pôr dessa forma, né? E se relacionar, vamos pôr assim, com as pessoas, né, que vão compor o mundo, vamos pôr dessa forma. Seguinte, quanto mais flexível for uma pessoa, mais facilmente essa pessoa vai conseguir enxergar padrões e fazer associações de ideias. É isso, tá? Sendo assim, é uma das características essa flexibilidade cognitiva. Perceber, por exemplo, que um público mudou, que um público não compra mais aquela ideia. Perceber que um público não está disposto mais a consumir uma determinada ideologia. E às vezes o produto está associado àquela ideologia, tá? Então, ter essa capacidade de perceber, o que a população está fazendo? O que a população está olhando? Vamos pôr dessa forma. Flexibilidade cognitiva, tá? Por exemplo, há tempos atrás, as publicidades, gente, elas eram na TV e cara, né? Muito cara, meu Deus do céu. Colocar publicidade, por exemplo, no horário nobre, ainda é bem caro, vamos pôr. Ainda é, né? Só que as pessoas começaram a perceber que as redes sociais, elas eram também uma forma bacana de publicidade, consumível de publicidade, né? E a partir daí vai se desenvolvendo técnicas, vão se desenvolvendo softwares e todo um resto, né? Mostrando que existem outras possibilidades de consumo ali, ok? Mas lembra, nós estamos falando isso agora, que está no início ainda, está bem no inicinho.
Claro que isso no futuro vai ter sua obrigatoriedade. O profissional, independente da área, ele já vai pensar assim. É isso que a empresa quer dele. É fato, ok? Quer que ele pense, quer que ele desenvolva, quer que ele enxergue. Então isso vai ser pré-requisito mesmo. Bom, qual a outra habilidade que a gente pode esperar das profissões do futuro? Negociação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, gente. Vocês já repararam que cada dia que passa tudo fica mais automatizado? Quer dizer, nós utilizamos a tecnologia e as máquinas para diversos trabalhos. Diversos trabalhos. É fato, tá? Se você quiser, você não precisa nem varrer a casa. Tem aquele aspirador automático, solta o bicho lá e ele faz o serviço. Ótimo. Não vou entrar naquela questão, mas fica... Não tô entrando, eu tô falando que ele faz. Pronto. Ok? Antes anotávamos tudo na agenda, no bloquinho. Hoje nós temos assistentes pessoais que podem fazer isso pra gente tranquilamente. É fato, né? Você pode mesmo, não sei se você tem um iPhone, por exemplo, mas se você tiver um iPhone, você usa Siri pra tudo, né? Que vai desde criar despertador, a lembretes ou todo o resto. É fato. Então, por exemplo, estou falando no meu caso. Gente, eu tenho para falar para vocês que minha memória é boa. Eu não vou falar para você que ela é ruim, não. Ela é boa. Mas, diante de tantas coisas que a gente tem que fazer, né? Eu preciso anotar. Eu preciso de um sinalizador. Não é só anotar, é um sinalizador, alguma coisa que me lembre que eu tenho que fazer aquilo ali. É fato? Então, eu tenho uma máquina que faz isso pra mim. Do mesmo jeito que você pode ter aí a Siri, o Google, o que seja, né? Então, por exemplo, se eu testar agora, não sei se o volume dele tá baixo, mas se eu testar agora, vai dar o seguinte, quer ver? Ok, Google? Agendar aula, 3º ano, 3h10 da tarde. Eu acho que você quer adicionar um evento à sua agenda. É isso mesmo? Sim. Para ouvir os itens de hoje da sua agenda nos alto-falantes, diga, o que tem na minha agenda para hoje? Hoje eu tenho adicionar evento à minha agenda. O que tenho para fazer hoje? Viu? E ainda me deu uma instrução do que eu tenho para fazer hoje. Eu acho que vocês não conseguiram ouvir com nitidez, partindo do pressuposto que tá num som bem mais baixinho. Porque eu não gosto muito do som alto. Mas enfim, agenda, tá agendado. Ela vai me avisar. É fato. Então a gente percebe que as máquinas, elas estão aí. Lavar roupa, as pessoas não lavam mais na mão. Joga tudo na máquina, faz uma oração, mistura branco ou colorido, aí faz a oração, seja o que Deus quiser. Fato. Estender roupa. A gente até estende, mas se não quiser, tem uma secadora que faz isso. É fato? Então a gente percebe que nós temos essa questão das máquinas fazendo esse tipo de trabalho. Beleza, ótimo. Tá, se temos máquinas fazendo isso, uma das coisas que as máquinas ainda não podem fazer, e acredita-se que vai levar muito tempo para que elas façam, né? É justamente a capacidade de negociar. Negociar com colegas de trabalho, negociar com gestores também, negociar com clientes, negociar, ou seja, essa capacidade de assimilar o que o outro está falando, entrar com um ponto de vista, né? Então a gente começa a perceber que serviços, trabalhos automatizados, né, eles estão sendo substituídos por máquina. Então a gente percebe que essa capacidade de negociação aí, ó, que é uma capacidade bem humana mesmo, vai ser muito, 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 muito valorizada, extremamente valorizada, mais do que simplesmente a repetição de movimentos ou alguma coisa assim, tá? Bom, dando um exemplo prático sobre isso. Eu tive que aplicar um trabalho numa determinada turma e eu tinha pensado em fazer o trabalho de podcast.
Virei pra eles e falei assim, não, vocês vão fazer podcast não, mentira. De TikTok, não, vocês vão fazer o trabalho, tananã. Era sobre intolerância religiosa. Em TikTok, não sei o que, não sei o que. De repente, eles começaram a negociar comigo. Não, a gente fala do assunto que você quer, tudo bem. A gente fala da questão da intolerância no nazismo, ok. A gente fala da questão da intolerância, por exemplo, na Contra-Reforma, ok. Mas não seria melhor se a gente fizesse um podcast e tudo? E começaram a negociar. Aí eu tô assim, gente, mas como que a gente vai fazer esse podcast? Não, a gente arruma um apresentador e não sei o que. E começaram a argumentar, cedendo em alguns pontos que eu tinha colocado, mas colocando o ponto deles. Observa, e eu tava dando aula para uma turma de 9º ano. Olha, imagina como isso começa a ser natural na nova geração. Começa a ser natural. E aí é claro que a gente entrou num acordo. Ficou o podcast com 3 pessoas dos assuntos que eu queria e assim vai. E eles vão se tornar profissionais assim. Eles vão se tornar, porque já é natural essa capacidade de negociação. E eles já entenderam que a tecnologia vai fazer o sistema todo mecânico. Todo. E cada vez mais. Então esse é um dos pontos das habilidades da profissão do futuro. Certo? Beleza. Bom, qual a próxima habilidade, né? Orientação de serviço. Liliane, o que é essa orientação de serviço? Eu vou explicar uma coisa, gente. Antes, os produtos, eles eram feitos para durar a vida inteira. É aqueles produtos que passavam de mãe para filho, para neto, aquela coisa toda. Eu comprava um trem, o trem era feito para durar. Até que veio aquilo chamado obsolência ou obsolescência planejada. Isso quer dizer o seguinte: os produtos, eles têm um prazo de validade, né? A gente sabe. Vocês já estudaram sobre isso, então vocês sabem que eles têm um prazo. E a obsolência ou obsolescência, não sei como você queira escrever, mas enfim, ela acontece em 2 pontos. A vida útil de um determinado bem de consumo, ele tem uma vida útil, né? Ou, né, atualizações, lançamentos, tá? Por exemplo, eu posso estar equivocada, mas eu acho que a Samsung lança um modelo por ano, né? O iPhone também, um por ano. E aí você fala, nossa, o meu tá ultrapassado. Aí você tira o seu e troca por um outro. É uma forma de obsolescência planejada, claro que é. Além da vida útil, né? Por exemplo, sei lá, eu tô com... Por exemplo, meu esquema tá no computador. Esse computador tem uma vida útil. Tem um tempo. Ele não vai durar para a vida toda. Pode estar certo que não vai, né? Uma televisão que você consome, ela tem um número de horas ali. É fato. Tá bom, ok. Por que você tá falando isso, Liliane? Porque, né? Depois disso, as pessoas começaram a preocupar muito com o pós-venda ou, se quiserem, pós-compra. É isso. Elas sabem que são consumidoras e elas sabem que têm direitos. E um detalhe, elas querem uma resposta instantânea. Elas não querem ficar esperando eternamente por um produto que ela está consumindo. É fato. Fato. Então, por exemplo, se eu compro um carro, suponhamos, tá? Esse carro, ele vai passar por revisão. Ok. Quando o carro precisar de revisão e eu ligar para agendar a revisão, eu não quero que essa revisão seja agendada para daqui a um mês. Não. Não é assim. Então, hoje em dia, muitas empresas já ligam perguntando quando dá um determinado tempo. Estou falando porque eu recebi uma mensagem dessa, né? Em que elas já ligam perguntando, olha, com quantas quilometragens está o seu carro? A gente pode agendar não sei o quê? Por quê? Porque o cliente não quer esperar, ele está consumindo aquilo ali. Fato, por exemplo, não sei como que vocês fazem, mas eu acredito que vocês devem fazer igual a mim. Eu consumo uma internet. Ok, eu pago por esse serviço. Beleza. Ok. Acontece o seguinte, a minha internet deu problema. Sei lá, não tá passando o que eu contratei, ou se tiver
ela pode estar caindo toda hora, pode estar instável, né? Essas coisas que a gente vive, vamos pôr dessa forma. Ok, beleza. Fiz o procedimento que eles pediram, tirei da tomada, liguei de novo, continua a mesma coisa. Eu vou passar a mão no telefone e eu vou ligar para a empresa. E eu quero que a empresa resolva agora. Eu não quero que ela resolva daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Eu não quero. Por quê? Porque eu preciso da internet para poder trabalhar. Eu preciso. Então eles precisam me dar cobertura sobre isso. É fato. Vocês sabem que é verdade. Também já aconteceu, por exemplo, né, da internet aqui oscilar, eu ligar, o pessoal não conseguiu resolver remotamente, no mesmo dia mandaram um técnico. No mesmo dia. Gente, eu juro, o técnico chegou aqui 9 horas da noite, mas ele chegou no mesmo dia, porque eu falei que eu tinha aula para dar no dia seguinte. Eu não podia esperar no dia seguinte. É fato. Então, Liliane, mas e se a empresa não desse suporte? Se ela não desse suporte, você vai fazer o quê? Você vai contratar outra que dê. É fato. Então, essa orientação de serviço que eu estou falando com vocês é justamente isso. Existe o cliente. Existe o cliente. E esse cliente, ele não está disposto a esperar, independente da profissão, tá, gente? Liliane, eu vou ser dentista. Bota seu cliente de molho muito tempo pra você ver. Não. Se você o agendou no dia tal, na hora tal, atenda no dia tal, na hora tal. Porque só o fato de você atrasar, tá atrasada meia horinha e deixar o cliente meia horinha sentado ali, ele já não vai aceitar como a geração do passado aceitaria. E se você continuar fazendo isso, ele vai procurar outro. É fato. Eu dei o exemplo de dentista, né, gente? Mas isso se dá com todas as profissões. Todas. Um advogado pegou a sua causa. Não, pegou a sua causa não. Pegou a causa de outra pessoa. Beleza. Se esse advogado não der suporte, né? Não explicar o que está acontecendo, mesmo que seja, olha, agora a gente depende da justiça, seja lá o que for, o que você vai fazer? Você vai tirar a sua causa da mão dele, vai botar nenhum que se preocupa. É fato? Se as coisas já estão assim hoje, imagina no futuro, tá? Olha, deixa eu falar uma coisa, eu vou picar esse vídeo e vou continuar no próximo, tá? A gente vai continuar falando sobre essas habilidades e competências das profissões do futuro. Marca aí 2 minutos, vai pro outro vídeo, beijo, marca aí, beijo.